Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do Posse Project Podcast e hoje estamos trazendo um convidado muito especial, meu amigo, procurador do município de Marabá, que atualmente está ocupando o cargo de procurador-geral do município, Dr. Luiz Flávio. E estamos aqui eu e meu amigo Murilo e host do podcast. E aí galera, esse episódio está muito massa, estamos aqui com o Luiz, ele que é PGM Marabá, e ele vai contar um pouco da trajetória dele, de como ele escolheu o cargo de procurador e como se tornou procurador-geral. E aí Luiz, beleza? Tudo bom? Seja bem-vindo. Bom, e aí, como foi esse início da tua trajetória no curso do Direito? Bom, primeiramente, gostaria de agradecer, Murilo, gostaria de agradecer, Rafael, pelo convite. É uma honra poder participar desse projeto fantástico de vocês, um projeto que é para melhorar a vida das pessoas, que é para transformar o sonho dos candidatos em realidade. Total. Sobre a minha vida, assim, o início da minha trajetória acadêmica, por assim dizer, eu não tinha perspectiva de fazer curso de direito. Eu nunca tive isso na minha mente desde criança. Para ser bem sincero, quando me indagavam o que eu queria ser quando criança, eu queria ser astronauta. Você era o cara das Parece um pouco. exatas, né? E não das humanas. Exatamente. Você gostava das exatas, então? Sim, total. Eu era na escola, eu me destacava na área Física, química, exatamente. matemática. E eu sempre me destaquei nessas áreas. E então era uma coisa que eu achava que era, digamos assim, era para onde eu tinha que correr, para onde eu tinha que preparar o meu caminho. Meu pai era engenheiro, então você quer ser aquilo que seu pai era, e eu tinha essa inspiração em relação ao meu pai. Meu pai era engenheiro civil. Só que eu entrei eu fiz um curso no ensino médio me preparando para as escolas militares, primeiro e segundo ano. Na época era primeiro e segundo ano e o convênio do ensino médio. Onde isso? No Ideal, em Belém do Pará. Em Belém do Pará, Exatamente, né? no Ideal. Então lá no Ideal tinha uma tradição. O ideal é um cursinho preparatório para concurso, né? É um colégio, na verdade, Que tem entendeu? esse braço de E aí preparatório. dentro dele tinha uma sala, com uma turma específica de preparação para escolas militares. Aí começava desde o primeiro ano, aí tinha o segundo ano e o convênio. E era bem puxado. Para vocês terem uma ideia, no segundo ano, a gente já tinha completado os 3 anos eram em 2 anos. Caramba. Então, assim, no segundo ano já tinha terminado. O convênio era só para revisão e como Assim, se... todas as disciplinas dos 3 anos, que levaria normalmente Exatamente. a grade de 3 anos, vocês fizeram em 2. Então, Com 2. provavelmente você fez aí o seu ensino médio na escola já com uma preparação específica para essas áreas exatas, né? Física, química, matemática, vendo muito mais essas matérias do que normalmente quem faz um vestibular para direito vê, né? Que é história, português. Exatamente. E assim, já no segundo ano a gente já dava matérias avançadas que nem mesmo as turmas regulares tinham essas matérias, assim, eram matérias já de faculdade. Era bem puxado. E convivendo com os colegas, eu percebi assim, eu olhava assim o engajamento deles, olhava que eles faziam aquilo que eles gostavam, eu comecei a perceber que aquilo não era o que eu queria fazer. Só que assim, eu percebi que não era aquilo que eu queria fazer, mas eu não sabia o que fazer. Cara, e é interessante porque em Belém é muito tradicional essa parada do vestibular, cara. Muito tradicional, assim, a galera lá, ela dá o Sim. sangue mesmo, né? E tanto é que quando sai os resultados dos vestibulares, a maioria dos cursinhos fecham ruas e fazem festa, assim, para escutar o resultado. Pelo menos na minha época, né? Não sei se Uma tá questão hoje. cultural, né? A questão cultural, exatamente. Eu cheguei a fazer vestibular para que a gente chamava de treineiro, eu cheguei a passar na Universidade Federal, isso no segundo ano, para das ciências exatas. E, enfim, aí no convênio eu não sabia o que fazer, estava perdido. Estava perdido e um grande amigo meu assim falou: vamos estudar para medicina? Aí eu comecei a estudar para medicina. E quando chegou no meio do ano ele falou assim: vamos fazer direito. Então, Tá assim, tá mais ou menos igual o Lucas, né? No episódio anterior. sim, ele contou uma história parecida, assim, que ele escolheu o concurso porque amigos escolheram, né? Então, assim, você, na verdade, foi levado para o curso de Direito, né? Exatamente. E aí vamos fazer o curso de Direito, mas assim, o que é que faz? O que é? Por que a gente vai fazer esse curso, assim? O que faz o advogado? Aí começou a falar, assim, de grandes advogados que tinha em Belém do Pará. E aí meio que eu comecei a tentar entender, assim, o que eles faziam, mas sem muito engajamento, assim, sem muita
vontade. Aí eu fui fazendo, bom, vou fazer o curso de Direito aqui, vou seguir aqui a dica do meu amigo, a gente começou a estudar. E aí começamos a cursar, né, o curso de Direito na UNAM, na Universidade da Amazônia. E aí eu tive, assim, uma grata surpresa, porque eu comecei a perceber que eu tinha muita facilidade com aquilo. Assim, as coisas vinham de maneira. Eu comecei a assistir às aulas, a estudar, e eu me encontrei definitivamente. Por isso que eu digo assim, que eu fui escolhido pelo curso. Algo fez com que eu trilhasse aquele caminho ali, algo me puxou para aquilo ali. E foi assim que eu entrei, e comecei a cursar a universidade e o curso de Direito na Universidade da Amazônia. Agora, cara, assim, você entrou no curso de Direito, você já falou assim que não foi você que escolheu, foi o curso que lhe escolheu. Então, obviamente, você entrou na faculdade, acredito eu, sem conhecer o mundo dos concursos públicos, né? Como foi, assim, que você teve esse primeiro contato, você conheceu a carreira da advocacia pública, como foi o início aí En dessa jornada? então, assim, o primeiro ano foi um ano de experiência mesmo na questão acadêmica, assim. Eu não tinha muita noção do que fazia um advogado. Eu fui Primeiro ano de faculdade, primeiro né? ano de faculdade, eu Uhum. fui entender melhor o que fazia um advogado quando comecei a estagiar no escritório de advocacia. Até então eu tinha uma imagem do advogado, aqueles advogados em sustentação oral no tribunal do júri. Eu De achava filme, cena de filme ali, exatamente, não? cena de filme, eu achava que a advocacia era isso, era a oralidade, sustentação oral. Concurso e estagiando, eu percebi que, na verdade, aquilo é um pequeno detalhe em todo o processo, e nem sempre você vai fazer uma sustentação oral. Que na verdade o curso de direito era sobretudo uma atividade escrita, a Sim. comunicação jurídica, na advocacia, e seja na advocacia, na magistratura, de um modo geral, o operador de direito, ele se expressa através da comunicação escrita. Naquela época eu não tinha, assim, percepção de concurso público. Eu era imaturo, para te falar a verdade, assim, para falar a verdade sobre esse mundo do concurso. Eu fui perceber esse mundo do concurso depois de formado e depois de algum tempo. Por quê? Porque eu fui gostando do curso e fui gostando da advocacia, então para mim, eu tinha a convicção de que eu tinha que ser advogado. E especialmente porque eu não queria limitações financeiras. Eu tinha sonhos altos, tenho sonhos altos, ambições, elevadas, e dentro dessa perspectiva eu achava que os concursos eles eram limitantes, mas eu não tinha ainda eu não tinha o conhecimento De que de que existia uma espécie de concurso que te proporcionava tanto estar no serviço público quanto na advocacia privada, É né? exatamente. aquela exatamente o que a gente falou muito no primeiro episódio, cara, que o concurso público ele fecha duas portas, né? Da riqueza e a da pobreza. Beleza, você entra no concurso público, você não corre o risco de ficar pobre, mas você sempre vai ter aquela vida estável, salvo raríssimas exceções. Mas também vai ter que respeitar um limite, né? Um teto. Então, também você não vai ser rico, salvo se outras poucas exceções, né? Como cartório, ou então corrupção, servidor que se desvia para corrupção. Mas salvo essas exceções, o cara vai ter a estabilidade do concurso. Porém, ele vai ter um limite, né, a ser respeitado. Por exemplo, o teto constitucional, né, é um dos limites. Já na iniciativa privada, não, o céu é o limite. Os teus ganhos vai muito de acordo com o teu desempenho, né? E aí a gente explorou muito isso, que um dos poucos cargos, se eu não me engano, de carreira de Estado mesmo, acredito que seja o único cargo, que permite você conciliar esse melhor dos dois mundos, que é você ter a estabilidade, um bom salário no cargo público de procurador, mas, por outro lado, poder continuar advogando na iniciativa privada, né? Então, isso é um privilégio muito grande que poucos cargos têm. E é um fato, assim, para quem já está estudando para advocacia pública, assim, um tanto quanto óbvio quem já está nesse mundo dos concursos públicos, né? Mas, assim, quem entra no curso de Direito ou quem nem ainda está cogitando fazer o curso de Direito, as carreiras jurídicas mais conhecidas, assim, mais populares, digamos assim, é MP, né? Promotor e magistratura, juiz. São essas duas carreiras. Mas, assim, outras carreiras, defensoria pública, advocacia pública, todas elas estão cada vez ganhando mais espaço e ficando, assim, tão boas, na verdade, no mesmo patamar, né, que magistratura e Ministério Público. Mas aí, cara, continuando, aí como foi que tu teve a descoberta do concurso e
não sei se foi assim que tu descobriu o concurso, tu já descobriu a advocacia pública, ou se foi depois, conta aí pra gente. No escritório que eu comecei a trabalhar, já como advogado, o dono do escritório, ele já havia sido procurador do município de Belém. Então, no caso, você terminou a faculdade e foi advogar, né? Fui advogar, Você entrou num escritório lá em Belém, exatamente, contratado. contratado. Entendi. E aí nesse escritório, o advogado, o dono do escritório, ele já tinha sido procurador do município, até que chegou um momento que não era mais possível a conciliar a advocacia dele estava muito mais próspera do que a, a advocacia pública, e ele encaminhou para a advocacia privada. Eu acho até assim que o contexto de muito tempo atrás, talvez a advocacia pública não era tão valorizada em termos Sim. salariais, então era muito comum, conheço de vários casos de procuradores, inclusive procuradores do Estado, diante do sucesso da sua advocacia privada, abdicaram do curso, do cargo de procurador do Estado, para se dedicarem à Mas isso é advocacia o privada. quê? Uns 15 anos atrás, né? Exatamente. Hoje é A uma O realidade realidade contexto é completamente completamente totalmente diferente. 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 É uma Totalmente realidade diferente. completamente diferente. Hoje eu acho que dificilmente, é muito difícil tomar uma É decisão. muito difícil até mesmo porque, em razão da alta compatibilidade, cara. Hoje em Exatamente, dia, com o advento da modernidade, né, da digitalização dos processos digitais, dos sistemas eletrônicos, da exatamente. inteligência artificial. Então, hoje em dia, não se, praticamente não se tem mais nenhum ato que seja obrigatoriamente presencial. Sim. Todos eles você consegue fazer uma videoconferência. As audiências hoje, a maioria delas, pelo menos lá onde eu estou, a maioria delas é por videoconferência. Uhum, Então é muito tranquilo essa exatamente. parte, mas óbvio que ressaltando, é de acordo com a política de cada órgão também, né? Não é que Exatamente. seja uma garantia de todos os procuradores terem isso. Vai depender da política do órgão, né? Então, hoje em dia, em razão disso, eu acredito que seja muito mais compatível do que há 15 anos atrás, né? Que você realmente tinha uma limitação para você exercer atividades paralelas, né? É. E também assim, a advocacia pública, ela gera uma estabilidade para a vida inteira. Total. Eh, Na advocacia privada, você vale pelo que você entrega. E digo assim, não que você não entregue enquanto advogado público, mas eu tenho a compreensão de que existe um ciclo na advocacia. Existe um ciclo. E quando você chega no pico desse ciclo, você começa não que declinar em termos de competência profissional, mas existe uma nova leva de advogados. Uma nova leva de pessoas que vão ocupando esse espaço que era basicamente só seu e vai começar a disputar com você. E aí tem uma questão do vigor, sabe, A vocês, paixão, né? chega um momento ali, por exemplo, o advogado que está lá com os 65, 70 anos de idade, o cliente já olha para ele assim, já acha que ele já não é tão capaz assim, que ele não é capaz de entregar tanto assim. E além disso, cara, a própria forma de exercer a advocacia, ela vai mudando ao longo do tempo, né? Exatamente. Exatamente. E assim, quem não consegue fazer esse processo de adaptação muito tende a ficar para trás, especialmente agora na era da inteligência Sim, é o artificial. que eu ia falar, especialmente agora nos últimos 4, 5 anos, com a inteligência artificial, agora nesses últimos 2 anos, mas bem antes, com o advento das redes sociais, né? A forma de advogar hoje é muito diferente do que as formas da advocacia de 5 anos atrás. Hoje, se não for um advogado já com um escritório consolidado, se for um que está iniciando, se ele não se lançar no digital, muito difícil ele vai conseguir um resultado ali em curto espaço de tempo, porque hoje em dia praticamente é quase que uma obrigação você estar presente no digital, né? Ter um posicionamento na internet, na maioria das profissões, para Eu você ter essa diria, vantagem. eu diria assim que um tempo atrás, com o surgimento da tecnologia, ela passou a ser, no início, muito importante, não para a atuação prática do advogado, mas sim numa fase anterior, na fase de captação dos clientes, né? A rede social já era muito forte nisso, né? Entrou como uma espécie,
uma das formas Um dos muito meios do importantes marketing pessoal e profissional, da né? captação de clientes. Mas hoje em dia já está um passo à frente. Hoje em dia a gente já tem a inteligência artificial com os tribunais utilizando, os advogados tendo que se adaptar a essa forma de exercício da advocacia. Então, assim, não é mais só na parte de captação dos É. clientes, é na parte do exercício da advocacia em si, hoje em dia já. E isso entra naquela questão que quando você iniciou a faculdade, você achava que o curso de direito era principalmente ali aquele exercício da oratória, né, da Exatamente. sustentação oral. Aí você percebeu que é muito mais a parte escrita, né? E hoje em dia existe por conta da IA essa revolução da parte escrita, Exatamente. porque os novos advogados agora já saem da faculdade com um chat GPT ou uma minuta IA do lado para escrever as suas peças. Então, hoje, o operador do direito, ele é muito mais um revisor das peças que a IA faz do que um criador de peças, né? Então, ele deixou um pouco de escrever e produzir, e quem faz isso agora é a IA, e passou agora a revisar o que a IA produz. Murilo, e é interessante, um dia desse eu estava dando uma palestra numa faculdade de Direito aqui, em Marabá, e com alunos do primeiro ano da faculdade. E eu estava explicando a questão da inteligência artificial, como ela é absolutamente disruptiva, assim, Total. eu considero a inteligência artificial um marco tecnológico, como foi a escrita há cerca de 3.000 anos atrás na antiga Mesopotâmia. A escrita, ela foi um salto civilizatório. E a inteligência artificial, ela marca um novo salto civilizatório. A gente não tem a percepção ainda, a dimensão para onde isso vai nos levar. O fato que hoje, se você não lidar com a inteligência artificial, se você não aprender a utilizá-la em seu auxílio, você vai ficar para trás. Você tem que fazer com que ela trabalhe. Se eu for, você tem que ser o protagonista. Eu sempre digo assim: nós temos que ser protagonistas diante da inteligência artificial. Você pode ser o coadjuvante, quando você permite que ela faça tudo, sem qualquer exame crítico, ou você é o protagonista. Em sendo protagonista, ela vai potencializar a sua capacidade, ela vai potencializar o seu QI. Eu costumo dizer que a inteligência artificial, ela é uma amplificadora do nosso QI, da nossa cognição, mas depende de quem a está conduzindo. Mas tem um desafio nisso, Murilo e Rafael, na questão do concurso público, e foi isso que eu expliquei para os alunos: ó, vocês têm que lidar com a inteligência artificial, mas continuem escrevendo, continuem lendo, porque o concurso é Esse é o escrito. risco. Não vai Total. usar inteligência artificial na hora da prova. Lá, Sim, lá ela não atingiu ainda esse. Então, existe esse risco, ele é muito real, das pessoas diminuírem o seu QI com o uso da IA, né, cara? É um risco Sim. não, que acontece na prática mesmo, né? Porque você pensa, o aluno de direito, ele deixa de produzir mesmo, de criar, Uhum. e passa a só rever algo que foi criado por uma inteligência artificial. Mas esse é apenas um lado negativo, que eu acredito que o lado positivo da IA é muito Bem maior, superior, né? inclusive em concurso mesmo, não só na Sim. hora de fazer a prova, mas na hora de estudar, porque inclusive a gente está desenvolvendo um método por meio do sistema de flashcards, por meio de um sistema de computador, né, que é o Anki, que já existe, só que melhorado, digamos assim, com o auxílio da IA. Então, o que já era muito bom vai ficar melhor ainda com o auxílio da IA, que vai diminuir o tempo de estudos, né, e aumentar a capacidade de memorização, porque o sistema de flashcards, ele bate justamente nessa tecla de você diminuir a curva do esquecimento que você leva para memorizar algo e para esquecer, e você faz com que você memorize por mais tempo, guarde aquela informação na memória por mais tempo. E aí, com o auxílio da IA, ela potencializa isso daí. A IA não vai substituir as fontes de estudos tradicionais, doutrina, jurisprudência, lei seca. Ela vai apenas auxiliar em acelerar essa capacidade de memorização, ou seja, vai potencializar os estudos, né? Então, é uma ferramenta, igual você falou, cara, essa é a palavra, disruptiva. Disruptivo mesmo. É porque assim, em relação a concurso público,
tem muita gente capaz. Se eu for pensar em termos de capacidade, tem muita gente ali que é extremamente capaz. Grande parte das pessoas que estão estudando e que vão fazer a prova são pessoas extremamente capazes, com capacidade, igual capacidade para ocupar aquele cargo que é almejado. Eu vejo assim que o diferencial é a capacidade de armazenar e manter essa informação. Sobretudo a capacidade de manter essa informação por muito tempo. Porque você começa a estudar e daqui a um tempo aquilo que você estudou, você já esqueceu. E é uma preparação longa. Então, qual é? Aí a grande questão é: o que que eu faço para conseguir manter essas informações? E é isso que vai me diferenciar do meu candidato. Esse é o Revisões dilema assim, constantes, né? de todo concurseiro, né? Porque assim, a quantidade de matérias, a quantidade do que estudar em cada matéria é muita coisa. Então, assim, você sempre fica naquela ali, tô cobrindo uma matéria, mas ao mesmo tempo tô deixando de ver uma outra, tô descobrindo. Então, assim, sempre o concurseiro fica nesse dilema, né? Esse Então, assim, por impasse. isso que é tão importante a questão do método. Que você tenha um método que ele te permite revisar e sempre rever essas matérias que você, às vezes, deixa de lado. Porque até como eu já comentei em episódios anteriores aqui, eu falo o seguinte, que quando você tenta se basear por conta própria, é natural que você tente estudar matérias que você tem mais afinidade, porque aquilo vai lhe trazer um conforto maior. Então, quando você vai por conta própria e sem método, acaba que o seu sistema de revisão fica deficitário, porque você vai sempre bater nasquelas matérias que você gosta e tal. Então, assim, é um dilema de todo concurseiro. Mas, cara, voltando para a questão da tua trajetória. Você falou aí que eh, estagiou, né, num escritório de advocacia onde tinha um procurador do município de Belém. Estagiou ou advogou Eu mesmo? fui estagiário nesse escritório, estagiei do terceiro ano até Aí depois foi o quinto efetivado ano. como. Não, aí eu decidi sair 6 meses antes do escritório, porque eu queria ter outra experiência. Era um escritório muito vocacionado para advocacia tributária, e eu gostava, só que eu queria ter uma experiência diferente. Eu queria estagiar, queria ter um estágio em que eu tivesse um contato maior com o cliente, por assim dizer, porque nesse estágio eu não tinha esse contato com o cliente. Eu queria ter essa experiência de ter o contato com o cliente. Eu fui para a Defensoria Pública. Totalmente o oposto, né? Mas assim, Ah, cara, o que eu fiquei curioso para te perguntar é quando tu viu esse cara que era procurador do município, tu não conhecia essa carreira, isso já te acendeu uma luz ou não? Acendeu, porque quando eu comecei a analisar e vi que os grandes advogados em Belém foram procuradores do estado, foram procuradores do município. E aí eu percebi que ali era uma plataforma, assim é a minha visão então desse cargo, de você não ser apenas mais um. Quando você se torna procurador, você deixa de se tornar mais um, porque o sim. procurador do município ou um procurador do estado, ele está no topo da carreira dentro daquela estrutura. E ele é visto de forma diferente. De certa maneira, ele é visto como uma autoridade dentro daquele município, dentro daquele estado. E isso faz toda a diferença, o respeito. Eu trabalhei muito tempo no tribunal, como assessor desembargador, e eu via a áurea de respeito, de credibilidade, quando vinham os procuradores do estado conversar com a gente, os procuradores do município. Só o fato deles ostentarem aquele cargo já gerava em torno deles uma áurea assim, de respeito, que, ainda que a gente queira que seja todos iguais, mas a percepção não é, porque você Na sabe que prática. sabe que aquela pessoa estudou muito, sabe que foi muito difícil passar por aquele concurso, você sabe que para chegar lá não é fácil, que só os melhores chegam ali. Então você olha aqueles procuradores e você tem a percepção de que você está Quase como um atestado de com um credibilidade, assim, atestado né? de credibilidade. Na verdade, na prática é, cara. E aí pensa pro cara que quer advogar, imagina o marketing pessoal, ele tem essa aura da autoridade que você falou, é visto com outros olhos, e aí ele carrega isso para a advocacia privada dele. Quer queira, quer não, apesar de, por mais que a gente queira que seja, exista essa isonomia entre as carreiras, mas quer queira, quer não, o advogado que tem o seu escritório e também é procurador, para a questão de marketing pessoal dele, ele está muito à frente da Sem dúvida. maioria, cara, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Inclusive, eu penso assim em relação à advocacia, a conciliação da advocacia pública com a advocacia
privada, eu tenho uma percepção, especialmente agora com a era da inteligência artificial, que haverá, já está ocorrendo, para ser bem sincero, um esvaziamento do mercado no que concerne a advocacia de massa. A advocacia de massa ela vai existir, mas eu digo assim, você montar o escritório para desenvolver a advocacia de massa naquele escritório. É evidente que quando você está só como advogado, você tem que aproveitar todas as oportunidades e saber gerenciar essas oportunidades. O advogado público ele tem um diferencial, ele tem um bom salário e ele pode desenvolver uma advocacia que eu digo que é a tendência, que é uma advocacia de boutique, que é uma advocacia artesanal. É aquela, e hoje, em meio à era da inteligência artificial, eu creio que os advogados que vão se destacar são aqueles advogados que farão o seu trabalho e para os seus clientes de modo artesanal. Você pode usar a inteligência artificial, mas você consegue imprimir uma personalidade ainda que utilizando a inteligência artificial. Eu creio que essa seja a tendência. E quem é advogado público consegue dizer assim, esse tipo de demanda não me serve. Não, ele realmente ele pode se dar ao luxo de recusar demandas. Exatamente. É diferente de um advogado que está iniciando a sua carreira, um jovem advogado, que ele pega tudo e qualquer coisa. Uma pensão alimentícia aqui, uma briga de vizinho acolá, vai para a porta da delegacia, catar casos ali, algum crime. Então e isso demanda muito tempo, são pequenas coisas que dão poucos resultados, mas que tomam muito tempo. E aí já o cara que é procurador, ele tem o fixo dele já garantido, é um fixo excelente, e que se ele quiser ele não precisa fazer outra coisa, tá bom, ele vive a vida dele com esse fixo, uma vida muito boa, mas ele tem esse fixo garantido, e se ele quiser ir além, ele tem lá o fixo garantido e pode recusar certas coisas e focar num nicho específico. Exatamente. Que na verdade focar num nicho específico, se especializar, é muito melhor do que você ser generalista, né? Inclusive, assim, eu tenho uma... Existe estratégia na advocacia. Há profissionais que já estabelecem previamente um perfil. Eu quero ser advogado criminalista e começa a construir o seu perfil antes mesmo de ter clientela nesse perfil que ele está construindo. Eu já tenho uma outra perspectiva. Eu já acho que eu tenho que me moldar ao mercado. Quem vai dizer qual será o meu perfil será o mercado. Então você é um estudante do mercado. Exatamente. Eu percebo que o mercado está me levando para uma determinada direção e eu vou seguindo essa direção. Às vezes não adianta você lutar contra, você quer construir um perfil, mas o destino está te empurrando para um determinado nicho. E você vai dizer não a esse nicho para se prender a um perfil que você acha que é o melhor. Para ser bem sincero, na faculdade, tinha 2 matérias que eu não gostava, que é direito administrativo. Sério, eu achei que ele ia falar penal e processo penal, né? Porque quem estuda para advocacia pública é porque não gosta dessas matérias, né? Direito É administrativo. por isso que é engraçado. É justamente essa é a piada. Porque direito administrativo é uma peça É do núcleo fundamental da advocacia pública, É a principal matéria da advocacia pública. Eu acho que é o núcleo do É núcleo o duro. núcleo do núcleo duro, acho que mais até do que constitucional. Exato. E como procurador do município de Marabá, a nossa atuação preponderante é vocacionada para... Mas quem atua no consultivo é direito administrativo. Sim. Basicamente só direito administrativo. Total. Mas aí você estagiou, depois saiu do escritório, advogou, estagiou na defensoria, depois saiu, E aí se formou, aí iniciou a advocacia. comecei a advogar e aí eu já advoguei por cerca de 4 anos e meio. Eu recebi o convite para trabalhar no Tribunal de Justiça como assessor de desembargador. E assim, foi um divisor de águas esse período no tribunal, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com causas das mais variedades, complexidade, de baixa complexidade, a de altíssima complexidade. Experiência assim que talvez eu não tivesse em nenhum escritório de advocacia. Mas termos de complexidade. no caso era já no segundo grau, né? Isso, no No segundo grau, tribunal no mesmo. Tribunal de Justiça. Então você não saiu da faculdade já falando assim, vou fazer concurso. Nem passava pela... Não. Eu tinha assim, eu era muito maturo. E aí acho que
Acho que o meu exemplo, assim, eu fujo um pouco do padrão do concurseiro, mas eu acho que a minha experiência talvez ajude muitas pessoas que eu tenho certeza que estão Ah, com se certeza. encontram se encontravam no mesmo lugar em que eu estava. Eu não tinha assim, eu não me via um concurseiro, apesar de achar que procurador do estado era legal e tal, eu não me via com disciplina para isso. Eu eu não achava assim, eu não me sentia inspirado a ter a disciplina suficiente para estudar, então simplesmente não estava. Passei 4 anos e meio na advocacia e quero ser advogado, advogado, advogado. Quando eu fui para o tribunal, quando eu recebi o convite, eu vi uma oportunidade de ir para o tribunal estudar, começar a estudar para concurso. Quando eu fui para o tribunal, eu ganhava assim X, fui para o tribunal para ganhar 6x, 6 vezes mais do que eu ganhava. Aí te dá aquela sensação de conforto, aí é que torna difícil o estudo para concurso, Aí eu né? entrei numa zona de acomodação. E aí entrei nessa zona de acomodação, aí eu já achava que ser servidor público, só ser servidor público Já tava bom, já já. tava bom. Não precisa ser membro, não. Tá É, bom aqui no cargo meio comecei a aqui. pensar, assim, que até me desviando da questão da advocacia pública, eu pensei, não, vou estudar para juiz. Pensei em estudar para juiz, pensei em estudar para promotor, mas eu só pensava e, de certa forma, eu já estava acomodado. Ensaiei alguns estudos para cartório, tive até aprovações, em primeira fase eu fui aprovado, mas em outros estados eu não ia fazer a segunda fase, eu era assim muito imaturo para essa questão de concurso público. E fiquei assim, eu fiquei no tribunal por 10 anos. Eu só fui me despertar para a realidade do concurso público quando a minha esposa ficou grávida. Eu falou, opa, tenho que. Aí acendeu uma luz, Aí assim, né? acendeu uma luz, porque Porque lá no tribunal você não era não concursado. era Era cargo concursado, comissionado, era né? carro comissionado. Então, Então assim, não existia aquela questão da estabilidade, assim, de fato ali, né? quando a minha esposa ficou grávida, eu já estava 7 anos no tribunal, e por que o fruto da minha acomodação? Porque o desembargador com quem eu trabalhei, quando eu cheguei lá, ele tinha, salvo engano, 59 anos, e a aposentadoria dele é até os 75. Aí você fez a conta. Aí eu, tipo assim, tinha muito tempo, Ainda tem dá tempo muito. pra estudar e tal, tipo, aí tu fica enrolando, enrolando, enrolando. Quando a minha esposa ficou grávida, eu tinha 7 anos de tribunal aproximadamente, eu lembro que eu acho que ele tinha mais uns 7 anos pela frente de desembargo. E aí, quando ela ficou grávida, eu falei, eu vou ter que começar a estudar. Cara, eu fico assim imaginando. Eu fico imaginando Ó, como deve ter sido difícil, porque a situação do concurseiro normal, assim, já é difícil, mas nessa situação é quase como se colocasse, assim, uma ampulheta, tá aqui, o tempo não tá é, contando. não é a ocasião faz o É, ladrão, não é a ocasião faz o concurseiro, né? Eu lembro que, eu conversando com. Assim, a questão é que o filho do desembargador, que é meu amigo, de vez em quando ele diz assim: papai quer se aposentar. só pra tirar onda. Ele ainda hoje é, Ainda é hoje atualmente. desembargador, ele vai se aposentar daqui a. Ano que vem ele se aposenta. Show. E aí eu fiquei com aquilo ali, e a esposa ficou grávida, eu falei, e agora? Só que assim, beleza, eu vou começar a estudar para concurso, mas eu não tinha a mínima ideia de como fazer isso. Pra qual cargo? Não, Como que eu começo a aí eu estudar, já então? tinha, nessa altura do campeonato, e aí porque eu decidi a estudar para concurso de procurador. Quando eu entrei, essa era a ideia, quando eu entrei no tribunal. Só que no percurso tribunal, eu pensei, não, dá, se eu fosse juiz, o salário justo é bom, posso Já tava ganhar. minutando lá Já sou promotor, tá ótimo. E aí, só que teve uma questão que foi bem relevante para mim. Como eu tinha, a época, quando a minha esposa ficou grávida, eu tinha, salvo engano, acho que 34 ou 35 anos. Eu pensei, eu acho que não vai dar tempo de eu me aposentar. Então, como é que eu posso pensar num concurso que talvez eu não atinja a aposentadoria, pelo menos, digamos assim, ou eu vou levar uma vida toda para me aposentar, para conseguir ter uma remuneração, levar essa remuneração da melhor maneira possível para a aposentadoria, eu vou esticar até o máximo possível e talvez não consiga o tempo necessário para se aposentar. Até porque, assim,
O futuro, a tendência é que cada vez fique mais difícil você se aposentar. Sim. E eu já tinha essa percepção de que, falei, eu tenho que pensar no meu futuro e na minha estabilidade econômica. E o concurso agora, nessas circunstâncias, concursos que não me permitam exercer, a atuar na atividade privada, não vai me dar essa estabilidade. Aí foi quando eu tomei a decisão, é procuradoria. Justamente porque tu ia poder focar na Exatamente. Cara, advocacia, né? foi o mesmo motivo que o meu. A gente comentou no primeiro episódio. Só que eu tive essa sacada já na faculdade, já. Já na faculdade eu visualizei isso daí e falei, cara, beleza, eu posso até ser um servidor público ganhando o teto do Supremo. Mas a tal da liberdade financeira, né? É através da iniciativa privada, não tem como. Aí eu tive essa percepção Sim. já durante o curso já. Aí eu comecei a estudar e focado. Aí, como foi? Assim, aí eu não sabia como estudar. Uma amiga minha, que estudava para magistratura, eu falei assim, Viviane, dela, assessora também lá no tribunal. Era assessora, agora ela é auditora do Tribunal de Contas do Estado. Ela falou assim, eu falei que eu queria estudar. E à época ia lançar tava se avizinhando o concurso para procurador do município de Belém, Que não saiu, né? que não saiu. Daquela época pra cá não teve. Dizem que tá prestes a sair agora, né? É uma lenda Mas esse foi esse concurso aí. concurso que fez eu estar aqui em Marabá hoje. Porque eu comecei a estudar e eu não tinha a noção de como estudar. Aí a Viviane falou, Flávio, eu tenho um método aqui e tal, tem um curso muito bom. Ela me falou e tal, e eu eu peguei e comprei esse curso. Pra PGM Belém, esse curso. Era para procuradores municipais e estaduais o curso. Então você geral. já começou a estudar com um curso específico para procuradorias. Exatamente. Assim, depois que eu decidi, não, é procurador que eu quero ser mesmo, assim, tipo, eu entrei no tribunal para estudar para procurador, então eu vou sair daqui sendo um Sendo procurador. procurador. Apesar de que com atraso aí de 7 anos, né, até então, quando eu comecei a estudar. Aí, mas quando eu comecei a estudar, foco total. Foco, Aquele Então- foco que quando você saiu da faculdade você achou que não tinha, talvez o filho foi assim o gás necessário, total, né? total. Mas aí, durante esses 7 anos, você não estudava pra concurso, Não. né? Só trabalhava e... Só trabalhava. Aí quando você Fez os cartórios, começou... né? a- Eu saí um tempo de ir para cartório, mas assim, sem mergulhar efetivamente. Não é que você passou 7 anos estudando Não. para depois conseguir a aprovação, não. Você não estudou durante esse período, aí a partir daí que você começou a estudar, né? Exatamente. Assim, quando eu ia Para fazer concurso. até as provas de cartório, eu começava a estudar com a publicação do edital. Então, tipo assim, 45 dias, 2 meses, eu começava a estudar. Mas eu fazia a primeira fase e não ia fazer as segundas fases, porque eram em outros estados. Eu era muito imaturo. A bem da verdade é que eu era imaturo. Eu não tinha essa percepção, essa leitura desse mundo que é o concurso público. Comecei a estudar e não tinha essa percepção. Eu só fui entender o que era o concurso público e todo esse engajamento que existe nesse campo quando eu vim fazer a prova aqui em Marabá. Eu conheci vocês aqui, inclusive, na época, e eu vi aquele engajamento. Aí eu comecei É a um entender. mundo, né, cara? É um mundo. Os grupos de WhatsApp, aquela energia, Universo aquela paralelo. atmosfera, é um universo paralelo total. Eu comecei a perceber. Agora sim, o que eu acho também, Murilo e Rafael? Eu comecei a estudar. As pessoas diziam para mim que eu levaria 2, 3 anos para passar. Eu nunca acreditei nisso. Eu sempre me vi com condições de ser o diferente. Passa rápido. Eu sempre tive essa convicção. E não acho que seja arrogância, nada do tipo. Eu acho assim. Intensidade, né? Eu acho que quando você tem que aliar 2 coisas na sua vida. Você tem que aliar disciplina e confiança. Quando você alia disciplina e confiança, você é imbatível. Total. E intensidade, né? Porque É. a intensidade, ela distorce o tempo. Sim, Se você coloca muita intensidade num objetivo, obviamente, né, logicamente que o caminho até chegar a esse objetivo, ele vai encurtar um pouco, né? Vai abreviar um pouco. sim. Então, acredito que você alinhou a disciplina com essa intensidade de estudar muito durante aquele tempo, aproveitando esse hiperfoco que você teve, né? Exatamente. E aí você começou a estudar com o objetivo de passar na PGM Belém. Foi. Mas aí o concurso, Não- como a gente sabe, não dizem que teve. vai sair agora, né? Mas não saiu na época. Aí como que foi? E para um detalhe, eu comecei a estudar em janeiro de 2019. Minha esposa Pré-pandemia. estava grávida. Quando foi em abril, meu filho nasceu. Eu fiquei sem estudar. Maio e junho.
o meu planejamento de estudo era um planejamento de 8 meses. Então ele ficou suspenso por esses 2 meses. Aí quando foi em agosto e setembro eu voltei. Aí eu fiquei sabendo do concurso daqui de Marabá. E eu falei assim: "Eu vou lá me testar, vou lá me testar", tipo assim. E aí eu comprei a passagem, me inscrevi, fiquei doente antes de vir pra cá e eu não queria nem vir. Aí minha esposa: "Não, pô, você já comprou a passagem, você já se inscreveu na prova, vai fazer". Aí eu fui fazer. E assim, eu digo assim, que eu dei sorte de saber de ter eu fiz uma prova que as coisas que eram na prova eu sabia, porque eu sei o pouco tempo que eu tinha estudado, e obviamente que o fator sorte conta, mas você tem que Conta. estudar. Conta porque caiu exatamente a maioria daquilo que você estudou, né? Exatamente. E Aí, assim, cara, o que que tu acha que foi que serviu como diferencial pra ti nessa prova? Claro que são inúmeros fatores, mas assim, um que te marca mais, assim. Eu acho que o que mais marcou, assim, foi entender que existe esse mundo de concurso que eu não tinha a mínima ideia. Entendeu? Eu vivia em outra realidade, uma realidade totalmente diferente, assim, e eu vi aquele eu falei aí eu comecei aí eu comecei a ter uma noção, assim, eu fiz a prova, né, e eu vi, assim, os concorrentes e tal, eu falei: "Cara, eu vim com muita confiança aqui, mas acho que não vai dar pra mim não". a prova foi difícil, cara. Eu falei assim, a prova eu falei: "Não vai dar pra É mim". aquela galera. E aí assim, um detalhe, eu fiz a prova, eu sabia que eu ia tirar a nota mínima Na objetiva. Ah, na fiz a discursiva. objetiva, na discursiva eu saí de lá com a confiança de que eu atingiria a nota mínima. O que eu não imaginava, só que eu imaginava que umas 40 pessoas atingiriam essa nota mínima. Pra vocês terem uma ideia de como era, a minha cabeça era Sim, totalmente, a percepção, né? minha percepção era Sim. totalmente Aham, irreal, assim, do sim. mundo do concurso. Eu achava que era Aham. tudo simples, fácil e tal. Talvez tenha sido Não, até cara. bom isso, né? Acho que você não tinha noção do nível, né? Não, De não que eram tinha. as provas de Não, procuradorias, não tinha. que já nessa época, a gente fala nessa época, mas foi Hum. bem aqui, em 2020, né? Foi em Final 2019. de, quase 2020, final de 2019. O nível já era É. equivalente à magistratura, MP. E assim, o que que eu acho também que faz a diferença, né, até em termos de concurso, assim, concurso não existe improvisação. Você tem que se planejar e porque se você não se planejar e for na improvisação, você sempre vai ficar naquela: "Ah, deixei de passar por causa de uma questão", Hum. entendeu? "Deixei de passar por causa disso". Esses pequenos detalhes, eles são superados por planejamento e consistência. Porque assim, vai chegar uma hora que aquela prova vai cair, dentre todos os que estão lá, o jogo da memória vai funcionar com você. Total. Ela vem redondinha É, aqui pra ti. o jogo da memória vai funcionar contigo. E aí você foi lá e passou uma prova que era apenas um teste para você se testar. Você foi lá e passou, comprovando que você realmente conseguiu em pouco tempo, né? Você falou que se preparou, se planejou para estudar 8 meses, mas estudou 6, porque perdeu entre aspas 2 meses. Então, com 6 meses você passou para procurador de Marabá. Exatamente. Aí foi aprovado, né? Aí teve o processo de nomeação e tudo mais. E aí hoje é procurador-geral do É, município. Conta um pouquinho dessa parte aí. Você foi nomeado procurador do município e aí em pouco tempo também, né, cara, você se tornou o é. chefe do órgão, né, o chefe máximo ali do órgão da procuradoria. Quando eu cheguei aqui em Marabá, e eu acho que é um detalhe importante também, porque, assim, eu ganhava muito mais no tribunal quando eu cheguei aqui. Então, e eu imaginava, nem tinha, pra vocês terem uma ideia, eu não tinha nem noção que eu não sabia nem que procurador ganhava honorários. Foi uma grata surpresa, então, né? Realmente ele é uma exceção assim É, da galera Aham. que estuda para então por isso que eu digo assim procuradoria. que eu acredito que tem muita, que eu acho que eu represento de certa maneira a maioria dos que não Que não estudam. Verdade. Tá entendendo? Mas que em algum momento decide estudar Uhum. e que E, dá e certo. que dá Sim. certo. Tá Basta entendendo? focar, né, cara? Basta aparecer um filho aí que Então, você tipo liga assim, um... minha tomada de decisão foi com 35 anos. 34, 35 anos. E aí às vezes as pessoas já acham que com 34, 35 já não se sente capaz de fazer isso. É possível Total. dar essa guinada, entendeu? Tá aqui a prova, né? Mesmo agora, assim, é porque agora é difícil, eu realmente não tenho tempo para Aí você estudar. entrou na carreira,
ganhando menos do que você já Exatamente. ganhava no Eu tribunal, ganhava porque menos. você já tinha um tempo considerado lá no tribunal e tem um adicional de tempo de É, serviço lá, né? eu ganhava, assim, eu ganhava menos da metade do que eu ganhava no tribunal. Só que, qual era o detalhe? E aí eu digo assim, eu vim muito focado assim, vou compensar isso na advocacia privada, tá? Mas quando eu cheguei aqui, aí que eu vi que é interessante, porque às vezes você vê aquele salário base que tá ali, entendeu? Mas quando você começa a entrar no órgão, tem as comissões das quais você pode fazer Sim. parte, que aumente 60% da sua remuneração. Por exemplo, aqui no município de Marabá, as comissões em que se discute lei, é obrigatória a presença de um procurador. Então, sempre tem maneiras de você majorar a sua remuneração. Quando nós chegamos aqui, os honorários eram baixos, Sim. mas a gente se uniu para fazer com que as coisas melhorassem. E conseguimos a construir um terreno nessa melhoria. E Com hoje os certeza. honorários são extremamente elevados, já perto do que quando a gente chegou aqui. Assim, cara, É outra É realidade já, outra né? realidade. sobre isso, eu acho assim que é até uma questão de percepção para quem está fazendo prova, especificamente para a Procuradoria Municipal. Eu nem falo de capital, porque assim, se você passar numa PGM de capital ou numa PGE, com certeza você vai entrar numa carreira consolidada, você não vai precisar brigar por melhorias. Você já vai entrar numa carreira toda Uhum. pronta. A sua função vai ser chegar lá, ser designado para o consultivo, para o contencioso, dar seu expediente, ir para casa e receber o teto no final do mês. É isso. Agora, você tem que ver que existem várias procuradorias de cidades de médio porte com um grande potencial. Potencial. Marabá foi uma dessas, como está demonstrando ser, né? A gente está Uhum. assim como eu penso, cara. Quando a gente entrou aqui, o Murilo também foi procurador do município de Marabá, mas a procuradoria hoje, em 2026, é outra, se comparado Total. com 2019. E eu, na minha época de concurso, eu vi isso acontecendo em outras cidades de porte parecido com Marabá. Então, assim, quando eu vim fazer a prova aqui, eu tinha essa percepção. Então, eu acho que isso é um ponto que o concurseiro ele tem que levar em consideração, principalmente nessas cidades de médio porte. Sai um concurso para uma cidade de médio porte, você olha ali, a carreira da procuradoria acabou de ser criada, o salário não está tão Às vezes tem só atrativo. uma vaga no edital, aí o cara desanima, ah, não vou fazer não, não faça isso, vá lá fazer Vai esse lá. teste, que de repente ali é que tá o ouro. É, Claro que não vai ser, como eu estou falando, tão confortável quanto uma Sim, PGM de capital, uma PGE. Você vai precisar ali brigar, enfrentar os embates que são naturais para a melhoria da carreira. Mas isso vai acontecer. A total. tendência é essa. E aí você, beleza, procurador do município de Marabá, e aí em pouco tempo você se tornou sim, procurador-geral, aí o que como que foi que aconteceu? Aí aconteceu foi isso? assim, eu cheguei aqui em 2021, setembro de 2021, eu fui nomeado, eu sou de Belém, capital do estado, então a minha esposa queria muito voltar para Belém. Então, primeiro ano não estudei, a partir do segundo ano que eu estava aqui, 2021, até metade de 2022 eu não estudei, aí chegou o final de 2022, no final de 2022 eu comecei a retomar os estudos, aí eu estudei para auditor do Tribunal de Contas do município e depois para auditor do Tribunal de Contas do estado. Eu fui aprovado. São carreiras também que permitem a Sim, advocacia. E, e aí eu estava muito nesse imbuído do sentimento de voltar para Belém, porque era o desejo da minha esposa. Mas depois, assim, a gente foi se acostumando com a cidade, começando a gostar da cidade e tal, e meio que esse desejo, assim, foi se diluindo. E meio que eu, hoje em dia, assim, já estou bem tranquilo aqui em Marabá. Ser procurador-geral, estar como procurador-geral, é algo que não passava nem sequer, não era meu sonho, nunca entrei aqui, quero ser procurador-geral, isso nunca passou pela minha cabeça. Às vezes a vida leva a gente, né, por caminhos que Exatamente. Eu, tortuosos. muito pelo contrário, assim, a bem da verdade, a primeira oportunidade, quando o atual gestor foi eleito, havia uma oportunidade de eu me candidatar a ser o procurador-geral, porque ali no início ele perguntou quem da carreira gostaria de ser, e alguns procuradores não queriam e tal, e acabou que o nossa colega se tornou e tal, mas assim, mas haveria essa possibilidade, mas eu disse, não faço questão, tô com outro pensamento. Mas acabou que a vida me levou a ocupar esse cargo hoje, assim, então, mas também tem sido uma experiência fantástica de viver a advocacia pública de verdade. Porque agora como procurador-geral,
eu posso dizer que eu estou vivendo de verdade o que é ser advogado público. Porque é óbvio que quando a gente fala em concurso, a gente procura estabilidade, a gente procura a nossa projeção profissional, a nossa projeção financeira, a gente pensa na nossa família, no nosso futuro, mas você só vai saber o que é ser advogado público, vivendo a advocacia. E como procurador-geral, você não tem escolha. Ou você se entrega, ou você não tá. Você não pode ocupar aquele cargo, porque os desafios são muito grandes. É isso que eu ia te perguntar. Qual que é o maior desafio você como procurador-geral hoje, como chefe do órgão? Os desafios na área da O saúde, maior, assim, o que te realmente... assim, o que me motiva muito como procurador-geral é a área da saúde pública. Assim, dar a nossa contribuição como procuradores em tornar a saúde pública do município melhor, entendeu? Então, e eu digo assim que como é que a gente, como procurador, consegue tornar a saúde pública melhor? A procuradoria, classicamente, compreendida, você tem um judicial, você vai proteger o município quando ele for réu, ou ajuizar a ação para resguardar o direito do município. Ou na área do consultivo, que você vai fazer pareceres na licitação e compras e de um modo geral. Mas tem um aspecto da procuradoria que é um papel estratégico da procuradoria. Existem, como vigora na administração pública o princípio da legalidade, então todos os modelos que você pensa que podem funcionar, que podem servir, eles estão instrumentalizados em lei. Então é papel do advogado público também perceber quais são esses instrumentos que estão disponíveis, de que a gente pode fazer uso, parcerias públicos-privadas, dentre outros instrumentos espalhados aí pela legislação, na nova lei de licitação, e você ir se aprofundar nesses instrumentos e oferecer para os gestores, para o gestor da saúde, para o prefeito municipal, instrumentos que estão já sendo realizados em determinados municípios com muito sucesso e que podem promover melhorias na cidade. Então você traz aquele modelo que por trás dele é um modelo jurídico já testado e eficiente e você pode oferecer para a sua cidade, no caso aqui para a cidade de Marabá, esse instrumento para viabilizar a política pública. Ou seja, o procurador, ele também é uma espécie de gestor de políticas públicas, Exatamente. apresentando alternativas para aquele que toma a decisão, que é o prefeito ou o secretário ali da pasta, né? Exato, Cara, porque eu acho que assim, quando o procurador ele atua nesse campo estratégico, ele tem a oportunidade de trazer a conhecimento do gestor, do secretário de uma pasta, caminhos jurídicos que muitas vezes eles nem sabiam que poderia existir, né? Uma solução que muitas vezes não foi imaginada e se aplica perfeitamente, né, para aquele caso. e esse é um lado da procuradoria que muita gente negligencia e muita gente nem sabe. Só enxerga a procuradoria ali como órgão jurídico de defesa dos interesses jurídicos do ente público. Não, é muito mais do que isso. Tem toda essa parte estratégica. Mas, cara, muito bom a tua história. Você vê que, diferente dos convidados e da gente mesmo, que a gente já entrevistou aqui, o Luiz não é o concurseiro típico, ele é Exato. diferente dos outros, ele não teve essa obstinação por concurso desde da faculdade, igual a gente, foi adquirir isso anos depois de formado, mais de 7 anos depois de formado, para você ver que é possível, né, para para todo tipo de pessoa, né, perfil. Eu lembrei agora do atual procurador do estado, o cara, senhor de 72 anos, passou recentemente para Hoje é São Paulo, procurador né? do estado de São Paulo. Olha só, o cara com 72 anos. Então, para a galera de casa perceber que é possível para qualquer um, basta pagar o preço. E o preço é sentar a bunda e estudar, não tem jeito. Não tem Mas, jeito. Assim, cara, cara, muito bom essa tua história. E se você fosse dar algum conselho, um recado aí para a galera, o que que você diria para o pessoal que tem essa intenção de iniciar os estudos seja para procurador, seja para concursos no geral? Eu acho assim que sonhar alto. Primeiramente, a gente tem que sonhar alto.
Acho que é o que nos leva a ter a motivação necessária, porque a força de vontade nem sempre vai estar ali. A motivação, você vai estudar muitas vezes sem querer estudar, mas você precisa estudar. Você vai estar ali estudando 12, 13 horas quando estiver em reta final e você não tem saída, e você tem que olhar sempre o objetivo final. Onde você quer chegar? Você tem que se visualizar. Eu quero chegar em tal lugar. Eu quero ser diferente. Eu quero dar orgulho para os meus pais. Quero dar orgulho para o meu filho. Quero dar a estabilidade necessária para o meu filho. Quero que ele tenha uma boa educação. Às vezes eu quero retribuir, né, dependendo das circunstâncias, aquilo que os nossos pais nos deram com dificuldade, a gente quer retribuir isso de alguma maneira. Então, eu acho que a gente tem que ter uma motivação que seja maior do que a gente mesmo. Algo que esteja além da gente. Eu sou, assim, eu acredito muito na questão espiritual. Então, eu penso também que a gente não está aqui à toa. A gente está aqui por alguma razão. Eu busco também as razões da perspectiva espiritual. Eu estou aqui por alguma razão. Deus me colocou aqui neste município por alguma razão. Entendeu? Ou Deus me colocou hoje como provedor geral por alguma razão. E se Ele me colocou nesse caminho, eu tenho que me empenhar para fazer o meu melhor. E faça o seu melhor sempre. Não, cara, top. Pô, cara, obrigado, então. Foi um prazer. História muito bacana. Se você quiser deixar um recado pra galera, tuas redes sociais, teu Instagram, pode ficar à vontade. Eu agradeço, Murilo, agradeço, Rafael, pelo convite. Foi muito prazeroso, muito gostosa essa conversa que nós tivemos aqui. O tempo voou. O Verdade. tempo voou. Sempre assim. É verdade. Quando a gente menos espera, assim, já está acabando. Que legal, que legal. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, pelo projeto. Um projeto que transforma vidas, que possibilita que sonhos sejam transformados em realidade. Eu gostaria aqui de compartilhar minhas redes sociais e quem quiser conhecer um pouco da minha vida, da minha rotina, eu transmito sempre que possível, apesar do tempo que nós temos aí, que é difícil, mas sempre procuro transmitir um pouco da minha rotina como procurador ou como procurador-geral do município. Então, meus agradecimentos mais uma vez E qual que é o arroba? é @Luiz Flávio Pamplona. Pois é, pessoal. Esse foi mais um episódio do Posse Project Podcast. E como vocês podem ver, hoje a gente falou aqui para vocês, teve dicas, teve até questões filosóficas que vocês podem aproveitar para a vida de vocês. Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem esse vídeo. Iremos trazer outros convidados e se vocês quiserem se manter atualizados sobre notícias de procuradorias, sigam o Posse Project. Valeu!